Graça e paz, bom dia. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Amém? Eu já vim armado aqui, ó. Bíblia. Quem está visitando pela primeira vez, levante a mão. Sejam bem-vindos à família Atos, tá bom? Todos os domingos nós estamos aqui, servimos um café da manhã e logo em seguida nós temos o culto. Vocês são convidados para estar conosco, tá bom? Assim, deixa Deus, ir fazendo. Você tendo o desejo no coração de visitar a gente de vez em quando ou frequentemente, fiquem à vontade, tá bom? A casa é de vocês. Bom, vamos lá. Nós estamos implantando os fundamentos da igreja, certo? Todo mundo está ciente disso. E eu acredito que a gente já tenha passado aí por uns 75% a 80% desses fundamentos. E hoje nós vamos continuar. Na semana passada, nós falamos sobre a justiça de Deus. Quem lembra? E hoje nós vamos explorar um pouco mais desse assunto, numa outra visão. Eu cheguei a ministrar aqui, lá no início, a respeito da lei e da graça. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, tá certo? Dentro do contexto da justiça de Deus, tá bom? Então o primeiro ponto que a gente precisa entender é que Deus é o justificador. Jesus é a justiça. A cruz é o ato de justiça. E a cruz expressa a graça, o amor, o favor imerecido. Amém? Dentro desse entendimento, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. E eu gostaria que você hoje estivesse conectado aqui comigo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai te ensinar algo e vai transformar a sua vida. Você crê nisso? Amém? Então tá, vamos abrir a Bíblia em Romanos, para começar em Romanos. E eu, como disse, vamos usar muito a Bíblia. Hoje é como se fosse não, né? É uma aula culto com fogo de Deus. Romanos no capítulo de número 5. Versículo 13 e versículo 14. Às vezes eu vou sentar, vou ficar de pé, vamos ficar livre, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Romanos capítulo 5, versículo de número 13. A carta aos Romanos. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, nós sabemos, nós aprendemos, está na palavra de Deus, que por causa do pecado do primeiro Adão, todos nós pecamos, e do pecado veio a morte. Então aqui está dizendo que desde Adão até Moisés, reinou a morte sobre o homem. Mas ele também disse aqui nesse texto, que os pecados eles não eram imputados no homem. Por quê? Porque o homem não tinha o conhecimento do pecado, mas eles estavam pecando, e do pecado veio a morte. Então esta é a condenação que foi originada pela queda do homem, que é Adão. Foi originada pela essa queda. Daí veio o pecado na humanidade, que entrou no mundo, e do pecado veio a morte.
e a morte reinou de Adão até Moisés. Tá claro? Esse é o texto. Agora vamos mais a fundo nesse entendimento. A lei, ela foi dada para o povo de Israel naquele momento. A lei foi dada para o povo de Israel aonde? No deserto. Moisés recebeu, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, de ter liberto o povo das mãos de Faraó no Egito, a lei foi dada a Moisés. Qual é o entendimento da lei? Deus deu a lei como o início da sua justificação. Deus como justificador. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é justo. E aí veio a lei. A lei é espiritual. Ela é espiritual, porque veio do alto. Então qual era o objetivo da lei, se a gente puder ter um objetivo direto? A lei, ela servia para arrancar o pecado do homem, porque se o homem seguisse a lei, ele não era pecador. Como estão entendendo? Ele não era pecador. Então Deus deu a lei. A lei, ela tinha dois estímulos. O primeiro estímulo dela era para o homem não ser condenado, não enfrentar a pena, não enfrentar o castigo. Então, vou cumprir a lei porque eu não quero enfrentar o castigo. E o segundo estímulo dela era para eu poder ser abençoado. Então, o que quer dizer isso? A lei, eu andava com Deus pela lei para não ser condenado, diga, para não ser condenado, e andava também para ser abençoado. Esses são os estímulos da lei, dessa lei que foi dada a Moisés. Entendemos que essa lei, ela foi entregue para o povo de Israel. E a lei, ela tinha o entendimento dos 10 mandamentos, que é a lei moral, mas a lei, ela era muito maior do que isso. Existiam 613 itens nesta lei, mais do que os 10 mandamentos. Como estão entendendo? Por exemplo, lá naquele tempo, no tempo de Jesus, só era permitido adorar a Deus em Jerusalém. Isso fazia parte da lei, neste segmento, mas não estava dentro dos 10 mandamentos. Então, a lei era muito maior do que isso. Tá certo? Agora, então, se eu estou entendendo que naquele momento Moisés recebeu aquela lei para ser aplicada no povo, para o povo não pecar e assim o povo evitar condenação ou evitar o castigo e poder receber as bênçãos de Deus, então tudo estava certo. Teoricamente, se o povo seguisse as ordenâncias de Deus escritas na tábua, então tudo ia dar certo, sim ou não? Porém, nós começamos a evoluir no entendimento segundo a palavra de Deus, porque quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente consegue entender como que estava a eficácia e a eficiência da lei. O que significa isso? A eficácia da lei era no ato de receber. Eu recebi a lei. Eu recebi a lei em minha consciência. Recebi. Porém, eu era morto espiritualmente. Então a eficácia é quando eu a recebo. Agora, a eficiência é quando eu ando na lei. Quantos entenderam isso? A eficácia era quando eu recebo. E a eficiência é quando eu ando na lei. Quando eu ando nessa lei. Essa lei que Deus deu a Moisés. Tá certo? Mas em Romanos explica isso muito forte. Porque, veja bem, olha o que acontece. Romanos capítulo 5, capítulo 3. Abre a sua Bíblia aí, já está aí em Romanos, né? Capítulo 3, versículo de número 20.
visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Agora vamos em Romanos 7, olha o que está escrito em Romanos 7. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então o que significa isso? Começa a apresentar algumas situações. Paulo começa a explicar como a lei estava agindo. Então, nesse ponto, o que Paulo estava explicando aos romanos? Paulo estava explicando o seguinte: a lei, ela começou a suscitar o pecado na carne do homem. Quantos estão entendendo? Ela começou a revelar o pecado na carne do homem. Então, ponto número 1, a lei revelava o pecado, suscitava o pecado no homem. Tá certo? Agora Paulo continua explicando isso. Vem aqui agora em Gálatas. Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então olha essa lei. Segundo ponto, a lei só condenava, a lei só amaldiçoava. Então está escrito. Então 2 pontos, ela revelou o pecado. Segundo ponto, ela só condenava o homem. Tá certo? Agora vamos adiante. Em Tiago, capítulo 2, versículo de número 10. Olha o que está escrito: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulterás, porém matarás, vens a ser transgressor da lei. Então, começa a entender a impossibilidade do homem cumprir a lei. Porque se não cobiçarás faz parte da lei, e se por algum momento eu cobicei, eu transgredi toda a lei. Então entenda, vamos falar dos 10 mandamentos, de uma ponta a outra, é uma coisa só. Se eu não conseguir cumprir um item dessa lei, então eu estou transgredindo toda ela. Então não cobiçarás, eu cobicei, então eu transgredi toda a lei. Como estão entendendo isso? Tá certo? Então ela começa a mostrar uma face que era impossível dessa lei ser cumprida. Impossível dela ser cumprida. Então, número 1, ela revela o pecado. Número 2, ela só condena. E número 3, ela é impossível de ser cumprida. Agora você precisa entender sobre esta impossibilidade. Vem cá. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. De 1 a 3. Olha, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Do que estava enferma pela carne. Qual é a tradução disso? Natureza humana fraca. Natureza humana
fraca. Então, existe uma lei, e essa lei tem um peso, e ela precisa ser aplicada na natureza pecadora, e a natureza pecadora, a natureza humana é fraca, e não resiste ao jugo desta lei. Por quê? Porque depois da queda, a minha natureza passou a ser uma natureza pecaminosa, natureza humana e fraca, ou seja, enferma. Eu não consigo atingir o padrão de Deus pela lei. Então a palavra de Deus está falando sobre a impossibilidade, visto que era impossível a lei. O que era impossível a lei, por causa do jugo desta lei. Quantos estão entendendo? Dá glória a Deus. Então vamos lá. Revelava o pecado, só condena, é impossível, e a natureza do homem é fraca para suportá-la. Para suportá-la. Amém? Agora, vamos entender um pouco sobre esse impossível. Você vai ver aonde nós vamos chegar. Esse impossível. Eu gosto de fazer na verdade, esse exemplo, se vai levantar aqui um ministério de teatro, eu acredito. Eu creio que vai. Essas minhas analogias, eu acredito que vão virar peça de teatro, entendeu? Tá certo? Estou esperando, alguém vai se levantar aqui. Mas vamos, para você entender, Deus enviou a lei. Deus enviou a lei. Agora vamos imaginar, obviamente, que isso não está escrito na palavra, mas vamos imaginar Deus tentando resgatar o povo dele. E aí enviou a lei, primeiramente, para que isso acontecesse. E ali ele estava, Deus, e Deus estava com o coração dele apertado. Por quê? Porque o homem não conseguia atender os requisitos da lei, não conseguia atender os padrões de Deus, para que Deus pudesse resgatar o povo dele, para que Deus pudesse arrancar o pecado do povo dele. E Deus estava lá, e de repente o filho dele, Jesus, olhou e disse: papai, eu quero ir lá resolver, envia-me, deixa eu ir lá, eu vou resolver. Aí Deus olhou para o filho e disse, o pai olhou para o filho: mas meu filho, se você for, você terá também a natureza humana. Se você for, você vai em semelhança de carne, em semelhança de natureza humana. E você também pode não suportar como homem a carga da lei. E aí ele diz: eu consigo, eu quero ir, eu vou. Aí um ficou olhando para o outro. E aí eu acredito assim, dentro do sentido figurativo na peça, eu acredito que houve uma votação, e os anjos, querubins, serafins, Gabriel, Miguel, obviamente você não vai sair daqui que eu falo, o pastor é herege, porque isso aqui é uma analogia. Os 24 anciãos, e chegaram à conclusão: o filho vai ser enviado. O filho vai ser enviado. Mas aí ele olhou para Deus e falou: pai, aí no seu trono à sua direita, aí no seu trono à sua direita, eu quero te dizer, esse lugar é meu. Esse lugar é meu. E tem mais, pai, esse mesmo lugar é o lugar do seu povo. Só que
não vai mais se chamar povo de Israel, vai se chamar igreja gloriosa. Como estão entendendo? E o pai combinado. E aí é o seguinte: pai, tem mais. O Senhor é justo. E o Senhor vai ser o justificador. E eu vou ser a justiça. E por causa do pecado do primeiro, toda a humanidade pecou. Toda a humanidade pecou por causa do primeiro Adão. Eu quero ser o segundo, porque eu também vim da eternidade. Eu também vim da eternidade, então eu vou ser o segundo. Mas eu vou ser o último. Não virá outro. Eu vou ser o último. Então, da mesma forma, para o Senhor ser justo, que um pecou e todos pecaram, com a minha obediência e o meu ato de justiça, todos serão justificados. Aqueles que me receberem. Como estão entendendo isso? Jesus, ele foi enviado. Quer ver? Vamos pegar alguns textos aqui. Abre em João. Vem em João, Evangelho de João. Evangelho de João. João 8, 26. Então ele veio amando do Pai, falar as coisas do Pai. Sim ou não? Então, em João 8, no 26 diz assim: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou o que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Então, enviou. Ele foi enviado. São os fundamentos. Agora, qual era a missão? Diga, qual é a missão de Jesus? Então vem comigo agora em João 3. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Vem Romanos 5. Por isso que eu falei que nós íamos usar a Bíblia, porque vocês são tudo crente da conferência, não é? Os que conferem. Romanos 5, 8. Estamos dentro da missão. A missão. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A missão era morrer por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, morrer por nós, para nos justificar e para nos reconciliar com Deus. A missão é essa. Amém? E ele foi
foi enviado e o Espírito Santo semeou no ventre de Maria, o homem do céu. Desde o ventre da sua mãe ele já era perseguido. Começou a perseguição, a matança dos inocentes. Ele já estava correndo risco de vida antes mesmo de nascer, porque ele era o Salvador do mundo. Amém? Agora, vamos começar a esquentar um pouco. Quando ele foi erguido na cruz, é o ato de justiça. De quem? Do justificador, que é o Pai, e ele é a justiça, e a cruz o ato de justiça. Então quando ele foi erguido, e ali, quando ele estava já agonizando para entregar o espírito dele, ele deu o grito, e o grito dele foi: Tetelestai. O que significa o Tetelestai? É uma palavra grega. Tetelestai é uma palavra grega que era usada, por exemplo, quando os judeus pagavam os impostos, eles recebiam um recibo, porque ali estava a dívida deles. Então quando eles pagavam, eles iam lá e escrevia no recibo: Tetelestai, a dívida está paga. Amém? Outra forma de explicar era que existiam condenados que não tinham a sentença de morte, mas eles tinham a lista de dívida numa escrita de dívida, e eles eram levados diante do juiz. Depois deles terem cumprido tudo, o juiz vem e risca toda a dívida, e vai lá no rodapé dessa escrita e escreve: Tetelestai, a dívida está paga. Então eu preciso entender isso. Então, quando ele gritou Tetelestai, é porque a dívida foi paga. Era como que ele estivesse olhando para o céu e disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Eu estou voltando. Eu estou retornando. Amém? Diga: Tetelestai, a dívida está paga. Agora entenda isso. Vamos mais um pouco. Colossenses. Olha o que está escrito em Colossenses. Colossenses no capítulo 2, versículo de número, deixa eu ver, 12. Olha só: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Ele fez menção a isso, ao escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Isso é o Tetelestai. Então ele disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei, eu vim para completar a lei. Por isso está escrito que Jesus, ele é o fim da lei. Então diga comigo: Jesus é o fim
da lei. Amém? Então volta agora no entendimento da lei. A lei era um jugo. A lei era impossível de se cumprir. Agora, vamos entender aqui, ó, Romanos 8. Olha o que aconteceu depois desse entendimento. Olha aqui, Romanos 8. Versículo 3. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, por causa da natureza fraca do homem, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Amém? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando Jesus ele cumpriu toda a lei, todos os tios da lei, todos, cumpriu tudo. E quando ele disse tetelestai, ele estava dizendo, eu cumpri, eu encerrei, eu cumpri a lei. Agora, essa lei ela tem um preceito, ela tem um significado. Então, quando eu recebo Jesus, o resultado do cumprimento da lei, eu também recebo o resultado do cumprimento. Então, se Jesus cumpriu a lei e eu recebo Jesus, eu também cumpri a lei. Quantos estão entendendo isso? Então diga para o teu irmão, você está em Cristo, você também cumpriu o preceito da lei. Amém? Por quê? Porque toda escrita de dívida foi cravada na cruz do Calvário. Todos os meus pecados foram cravados na cruz do Calvário. Todas as minhas enfermidades foram cravadas na cruz do Calvário. Tudo aquilo que era impossível à lei foi cravada na cruz do Calvário. Amém? Agora, entenda isso aqui. Vamos no Evangelho de Marcos. Primeiro o Evangelho, vamos em Lucas, por favor. Olha só. Hoje é uma aula com fogo. Diga, aula com fogo. Ó, Lucas 24, versículo 50. Então, depois de Jesus tendo sido ressuscitado, depois que ele ressuscitou, olha o que está escrito. Então os levou para Betânia e ergueu as mãos e os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia retirando-se dele, sendo elevado para o céu. Então ele estava voltando do lugar que ele foi enviado. Ninguém subirá ao céu, senão primeiro aquele que desceu, a saber, Jesus Cristo, o segundo e último Adão. Amém? Agora vem aqui em Marcos 16. Olha o que está escrito. Marcos 16, versículo 19. De fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Amém? Agora vem em Efésios. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós falamos muito disso. Eu acredito que hoje é o fim, para a gente ir para o outro tema. Então, vê se você entende. Quando ele morreu, repete comigo, eu também morri. Quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Quando ele subiu aos céus, eu também subi aos céus. Por quê? Porque eu fui vivificado. Eu que era morto espiritualmente, fui aceso e o meu espírito foi vivificado. E isso representa uma nova natureza em Deus, onde esse novo homem vai sendo formado em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então quando ele estava diante daquela mulher adúltera, e ela estava para ser apedrejada diante da lei de Moisés, ele perguntou para os fariseus naquele momento: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E eles foram travados pela sua consciência. Por quê? Mesmo os velhos ou os novos, eles sabiam que já haviam pecado. Por quê? Por causa da natureza humana, que é fraca e não resiste ao peso da lei. Então, quando eles foram embora, começando pelos mais velhos, ele perguntou: onde estão os seus condenadores? Perguntou para ela, os seus acusadores. Eles todos tinham ido. Então, esse contexto explica que ele veio tirar de nós a condenação. Então, eu não vivo mais debaixo de condenação, porque a minha condenação foi cravada na cruz. Amém? Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus bem forte. Agora vem cá, e hoje nós vamos terminar mais cedo, hein? Eu acho. Romanos 3. Romanos 3, 21. Ó, para você entender. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a lei testemunhou a justiça. E a justiça é Jesus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, a saber, Jesus, no tempo presente, para Ele mesmo, Deus, ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Romanos 10. Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ei, gostei desse amém. Houve um entendimento profundo aí, né? Glória a Deus. Agora, olha o versículo 9. O versículo 9, o 10 e o 11, expressa a graça de Deus.
a graça de Deus, o favor imerecido. Espiritualmente, eu morri, eu ressuscitei, eu fui vivificado e sou a igreja gloriosa assentada em Cristo Jesus, à destra de Deus. Amém? Mas eu não sofri o que Jesus sofreu. Eu não passei o que Jesus passou. Então, o que significa? Significa esse favor. Então, e agora? Como que a humanidade vai andar? Como que a humanidade vai andar? Ela precisa andar em lei. Ela vai andar nessa lei. Aí eu preciso entender, a lei, ela foi cumprida. E a lei agora se torna Jesus Cristo. Então como que isso é acionado? Antes, para ser acionado, a eficácia da lei, eu precisava receber. E depois eu precisava andar em lei, para poder receber as bênçãos e não passar pela pena, pelo castigo. Então, a eficácia, ela me atinge, a eficiência eu ando. Então, andar na lei para poder receber as bênçãos. Andar na lei para não ser condenado. Tá certo? Então, o peso da lei, visto que a carne é fraca, a carne é pecaminosa, e Tiago 2,10 fala da impossibilidade desse cumprimento, significa que a lei foi dada sim para Israel, mas ela tem um sentido de mostrar para toda a humanidade que é impossível de nós alcançarmos, sem o Espírito de Deus, o padrão de Deus. Eu não consigo alcançar o padrão de Deus na minha carne. Eu não consigo alcançar o padrão de Deus com a minha mente natural. Eu não consigo alcançar o padrão de Deus com toda a ideologia ou conceito racional ou religioso que eu recebi no meu entendimento natural e humano. Eu não consigo cumprir essa lei, porque eu sou morto espiritualmente. E a lei, ela é pesada, ela é um jugo, e o jugo dessa lei me impossibilita de cumpri-la. Logo, eu não consigo andar na eficiência do padrão de Deus, do padrão que Deus estabeleceu para mim. Agora, quando Jesus subiu no madeiro e gritou, tetelestai, ele estava entregando o Espírito, e ele estava dizendo, papai, eu estou voltando. Eu estou voltando. E a palavra de Deus diz que ele foi exaltado sobremaneira, visto que todo joelho daqueles que estão na terra, no céu e debaixo da terra confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o que acontece que eu preciso entender? A igreja precisa entender de fato que o nome de Jesus está sobre todo o nome. O nome de Jesus está sobre o pecado. O nome de Jesus está sobre a enfermidade. O nome de Jesus está sobre os pensamentos malignos. É o nome de Jesus. Então a igreja precisa voltar para a essência, e a essência é no nome de Jesus. Por quê? Porque o poder está no nome de Jesus. Então você vai entrar no lugar e os demônios vão sair. Por quê? Porque você vem em nome de Jesus.
Você vai dizer para a tempestade parar, e ela vai parar porque ela vai te obedecer. Eu preciso entender. Então, repete comigo: Jesus não deve absolutamente nada para mim. Diga comigo de novo: Jesus não deve absolutamente nada para mim. Faz assim com a mão, assim, ó. Assim, 3, assim, ó. O que Ele fez é suficiente. Amém? O que Ele fez é pleno. Mais um agora para baixar. E o que Ele fez é perfeito. O que significa isso? Não tem mais nada para fazer. Por quê? Porque o poder Ele entregou à sua igreja gloriosa. Meu Deus. Quantos entenderam da eficácia e da eficiência? Agora vamos aqui. Romanos 10, versículo 9. Olha como que é a graça. Lei, julgo, peso, não dou conta. Aí a pessoa vive uma vida cíclica de pecado. Ela sempre está voltando ao pecado, porque ela não está em espírito. Porque o preceito da lei se cumpriu para todos aqueles que estão em espírito. Então, se eu não tenho espírito, porque o espírito carrega nele o poder de Deus e a sua justiça, que cravaram toda a dívida na cruz. Então, sem o espírito de Deus, acaba que eu sou guiado naturalmente. E aí eu mesmo tenho que brigar com as minhas emoções, doenças psíquico-emocionais, medo, trauma. Um sentimento horroroso de que tudo vai dar errado. Tem gente que começa a fazer uma coisa e aquilo começa a dar certo. Aí ela vem um sentimento nela, diz: será que vai dar certo dessa vez? Ela já está desconfiada, já que vai dar errado. E são pessoas que vivem ciclicamente a sua vida terrena, sendo que eu já recebi a eternidade e estou conectado no céu e terra. Por quê? Porque tudo que a igreja ligar no céu será ligado na terra. Então existe uma conexão que vem do céu para a terra da minha vida, porque eu vim do pó da terra. E cíclico, andar sem o Espírito de Deus, vida cíclica no pecado, vida cíclica na derrota. Porque muitas vezes essa pessoa está sendo ensinada a andar na lei, sendo que a igreja precisa aprender a andar no Espírito. Por quê? Porque a lei agora é Cristo, e Cristo representa a graça, não a lei.
mas cumprida. Ela permanece no mesmo lugar? Permanece, mas cumprida. Está lá, bonitinha assim, ó, cumprida. Tetelestai. O livro da morte. Foi tudo apagado do livro da morte. Meu Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Meu Deus. Livro da morte, Joy Mairink, escrito da dívida. Por causa do pecado de todos nós pecamos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça não é por causa só de um pecado. São todas as minhas ofensas. Então está escrito. Joy Mairink, Joy Mairink, Joy Mairink, Joy Mairink, livro da morte, 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 livro da morte. Toda escrita de dívida. E aí, quando o Senhor Jesus entra na minha vida, igreja precisa andar no Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? As suas correntes? Onde está? Onde está? Jesus mergulha no livro da morte. Jesus mergulha no livro da morte. E lá, Ele como justo juiz. Pecado 1, riscado. Pecado 2, riscado. O escrito da dívida, riscado, 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 riscado. Meu Deus, mas era um rolo. Ele está riscando tudo, mas deu a volta. Ele está riscando tudo, não importa. Nenhuma condenação. Então o que tinha de condenação que me levasse à morte, Ele escreveu lá no rodapé da 50ª página. Ele foi lá e usou a palavra grega e foi lá e botou, pegou o carimbo do céu, e foi lá e marcou lá. Esse aqui era Joy Mairink. Era Joy Mairink. Diga assim, para o seu velho homem, tchau. Dá um tchauzinho. Joy Mairink, velho, você morreu. Por quê? Porque vai ser um novo Joy. Ele vai mudar o seu nome. O meu nome ele mudou. Falou, você não é mais Joy, agora você é José. Quando eu ressuscitar e você ressuscitar comigo, não é mais Joy, agora você vai se chamar José. Falou para mim na intimidade comigo. Então, o velho Joy, tchau. Por quê? Porque ele carimbou lá na 50ª página e disse assim, e o que tem? Que eles molhavam aquele negocinho com cera assim, né? Para marcar. Não foi com cera não, foi com sangue. Aí ele marcou lá. Alessandra, ele marcou, meu Deus do céu. Ele marcou lá com o sangue dele e carimbou. E Satanás, ele falou, cala-te, que a parada é comigo.
você derrubou todos, mas a mim você não vai derrubar. E tem mais, eles vão morar comigo. E assinou. Tetelestai. Aplauda bem forte o Senhor, aplauda bem forte o Senhor, mais forte, você não deve nada, E eu que falei que ia terminar. Era Romanos 10, né? Romanos 10, 9. Ó a graça. O jugo da lei não, mas ó a graça. Diz, eu ando em graça, eu não ando em lei. Eu aprendi transformação de mente para andar em graça e não andar nos preceitos religiosos. A renovação de mente é essa, é andar nos preceitos da lei, e a lei agora é o Espírito Santo que testifica o pecado no meu coração, e que também testifica a minha herança, no qual me chama de filho de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás justificado. Porque com o coração se crê na justiça, e com a boca se confessa a respeito da justificação. Oh, Jesus. Cadê os músicos? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Peso da lei, peso da graça. Faz assim com a sua mão. Peso da lei, peso da graça. Mais uma vez, peso da lei, agora peso da graça. E eu vou ficar querendo entrar aqui, ou eu vou entrar aqui debaixo da graça? Debaixo da graça. Por quê? Porque a lei só me condena, mas a graça me eleva.